Paz do Senhor aos irmãos espalhados por toda a terra, por esse planeta maravilhoso. Eu sei que quando nós colocamos algo na internet, isso vai chegar em lugares inimagináveis por nós, né? E que possa chegar até o teu coração. Eu sei que Deus tem algo para falar com você através do meu testemunho. Hoje eu estou aqui para, pela primeira vez, contar o meu testemunho, algo que me deixa muito impactada. É uma parte dele, porque eu tenho vivido testemunhos atrás de testemunhos, né, milagres atrás de milagres, durante toda a trajetória de vida. Hoje eu tenho 51 anos e, pela graça e misericórdia de Deus, estou aqui. Glória a Deus por isso. Então vamos começar fazendo uma oração ao Senhor para agradecer a Deus por este momento. Obrigada, meu Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, juntos para agradecer a Ti, Senhor, por esses momentos que nós temos passado com o Senhor. Obrigada, Senhor. Eu espero que, em nome de Jesus, esse testemunho venha impactar muitas vidas, venham trazer pessoas a desejar Te conhecer, assim como eu tive esse desejo e tenho até hoje no meu coração fervente de viver uma vida com Cristo, contigo, Senhor. Pai, muito obrigado. O Senhor é o meu Deus, é o meu Rei, e eu sei, Pai, que em nome de Jesus, esse propósito veio até o meu coração, pelo um desejo primeiramente teu, porque o Senhor sabe que eu não sou capaz, não sou merecedora de nada. Toda honra e toda glória é para Ti. Que o Teu nome seja glorificado nessas vidas, através dessas vidas, através da minha vida, para que todos venham Te conhecer. Todos aqueles que acessarem, que ouvirem esse testemunho, possam conhecer mais simplesmente mais de Ti, Senhor. Simples, da nossa forma simples que somos e da forma simples que o Senhor se apresenta para cada um de nós. Obrigada, Senhor, por mais esse momento que o Senhor tem me proporcionado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Então vamos começar assim, falando um pouco de como eu conheci Jesus. Eu tinha apenas 13 anos de idade quando eu conheci Jesus. Na realidade, eu não conhecia, eu ouvia falar de Jesus. Quando eu era mais nova, eu ouvia falar de Jesus. Eu cresci num lar cristão, católico, minha mãe, meu pai principalmente uma pessoa muito temente a Deus, e foi o meu norte, foi o meu pai. Eu via meu pai passar por muitas situações de saúde, e eu era muito criança na época, mas eu sentia que ele tinha uma força sobrenatural e eu não entendia aquilo. Eu via meu pai tinha problemas sérios, tinha crises muito sérias cardíacas, e eu não entendia aquela situação, mas eu via ele passar tudo aquilo com uma resiliência tão grande, uma força, sempre numa tranquilidade, numa paz que me chamava a atenção. E eu fui crescendo, ouvindo falar de Deus, ouvindo falar de Jesus, mas sem conhecer Jesus. E aos 11 anos, Jesus achou por bem recolher o meu pai. E eu fiquei muito impactada com aquilo. E nunca esqueci a conduta do meu pai, as coisas que ele
pregava em casa, né, com a própria vida dele. Então ele não precisava abrir a boca para nos falar de Jesus. A própria vida dele nos falava de Jesus. Só que naquela época eu não tinha entendimento para isso. Eu não sabia o que era. Eu sabia que ele tinha uma força muito grande. Eu achava que por ele ser pai, né, por ser adulto, aquela força era natural e que existia em todas as pessoas. Mas eu fui crescendo e fui vendo que não era bem assim. Então, depois que o meu pai faleceu, eu tive um desejo muito grande de entender o que era que dava a ele essa força, né? O que era aquilo que fazia com que ele passasse por tantas situações de uma forma muito plena, muito suave, muito leve. E eu peguei o livro dele, né? Ele tinha uma biblioteca muito vasta de muitos livros, mas ao lado da cama dele sempre estava a Bíblia dele. Então eu me interessei, peguei a Bíblia do meu pai, né? Desde então eu comecei a ler a Bíblia. Foi neste momento que eu comecei a ler. E aos 13 anos eu já tinha me apaixonado por Jesus, mas não sabia como chegar até Jesus. Eu não sabia como passar e entender aquilo tudo, aquele conteúdo todo que estava na palavra de Deus, que eu estava lendo, mas pela minha imaturidade eu não sabia, não tinha o conhecimento e não tinha ninguém que me explicasse. Minha família toda católica, ninguém falava-se muito na época, em 84, 85, aí ninguém falava muito de outras religiões. E isso dificultava um pouco a gente chegar a entender. Não tínhamos esse veículo que temos hoje, né, de comunicação, que é a internet, que com a rapidez a gente chega em qualquer lugar do mundo e também tudo chega a nós, né? Então isso era muito, muito difícil, muito complicado naquela época. Mas eu comecei a ler e aos 13 anos eu tive o desejo de procurar saber mais de Jesus. Então eu tinha uma amiga na escola que ela era diferente das outras, era assim que a gente via, né? Ela usava saia e era sempre caladinha no canto dela, mais recuada, não fazia muita amizade. Eu achava que era ela que não fazia, mas na realidade, no tempo, eram as pessoas que não se aproximavam dela, né? A maioria das pessoas eram católicas e quando tinha uma família que não era católica e um aluno que não era católico, eles eram muito reservados, eles se colocavam no lugar deles e a gente não entendia bem. E eu comecei a me aproximar dessa minha amiga, né, de colega de escola. Me lembro bem o nome dela, Benigna, e ficou bem gravado na minha mente, porque foi através dela que eu comecei a entender um pouco da palavra de Deus. O pouco que ela sabia, também criança, né, todas as duas na mesma idade, entre 11 e 13 anos, e eu não sabia muito, né, não tinha como saber, ainda continuava sendo católica. Mas aí, quando meu pai faleceu, veio uma turbulência muito grande na família, uma perda muito considerável até hoje, e a gente teve que deixar tudo, né? Minha mãe
adoeceu e nós tivemos que vir embora para Pernambuco. Nós residíamos em Fortaleza, eu sou cearense, então nasci lá, me criei lá no Ceará, mas tivemos que vir para Pernambuco, onde era a cidade natal da minha mãe. Meu pai, filho de italianos, então era uma raiz bem diferente, né, de família. Mas tudo muito saudável, tudo muito bom. Meu pai, um homem que sempre se preocupou com a nossa educação, tivemos as melhores escolas, estudamos em melhores escolas e sempre com muita disciplina, e isso me ajudou muito na palavra de Deus, me ajudou muito, disciplina, é algo que eu prego até hoje. Então, se você quer servir a Deus, você tem que ter disciplina, porque a palavra de Deus requer de nós que sejamos bem, como eu posso dizer, que nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. E a obediência vem da disciplina. Nós precisamos ter disciplina para sermos obedientes. Porque quando nós somos ensinados a ter uma disciplina, nós aceitamos obedecer. Então isso para mim era algo muito normal e até hoje para mim não é algo que pese, porque eu vim de uma família muito rígida em termos de disciplina, de educação, e tudo isso só contribuiu para a minha vida com o Senhor, né? Me facilitou a minha vida. Então, aos 13 anos eu tive que vir para Pernambuco e vim morar em Surubim, né, onde moravam os meus avós, a minha avó, e a minha mãe precisava estar mais perto da família, porque o momento era muito delicado mesmo para toda a família. A perda do meu pai foi algo muito impactante para todos nós. Só que eu já estava lendo a palavra de Deus, eu já estava lendo a Bíblia, mesmo sem entender, né? Eu já estava lendo. Então, ao chegar em Surubim, eu encontrei uma igreja diferente da igreja católica, né? Uma igreja evangélica. Hoje nós sabemos que tem igrejas evangélicas, graças a Deus, espalhadas por todo o Brasil, com inúmeras denominações, mas na minha época não tinha, eram poucas as igrejas diferentes da igreja católica. Então eu sempre passava pela Igreja Universal do Reino de Deus, passava por lá, olhava as pessoas, achava estranho a forma que eles oravam, achava estranho muita coisa, diferente dos católicos. Mas só que como eu não entendia e eu queria conhecer a Jesus, então eu entrei nessa igreja e pela primeira vez me apresentaram Jesus. Aquele dia foi muito impactante para mim, porque eu conheci um Jesus real, um Jesus que poderia fazer por mim muito mais do que eu imaginava. Não era o Jesus da cruz, não era só aquele Jesus que estava lá na igreja católica para mim, e que eu não conseguia tocar, que era difícil chegar, né, nele. Não era um Deus palpável, era um Deus que eu poderia chegar, que eu poderia encostar. E isso foi impactante para mim,
Mas eu não conseguia dizer para minha família em casa que eu queria ser evangélica, porque todo mundo era muito católico, todo mundo, e eu era muito nova. Então, se eu dissesse que eu queria outra religião, eles não iriam me escutar, né? E também iria causar um tumulto num momento que já estava muito delicado. Então eu ia para a igreja quando eu tinha oportunidades e escutava a palavra de Deus e continuava lendo a Bíblia, mas o desejo e a sede por Jesus era muito grande. E eu pedia ao Senhor todos os dias, quando eu orava, eu pedia a Deus que eu queria ter um encontro real com Ele, eu queria servi-lo e eu precisava disso, porque eu me sentia muito estranha no meio das pessoas. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo, mas eu me sentia estranha, não me sentia fazendo parte daquilo. Então, mesmo assim, eu fazia tudo normal com as minhas irmãs, ia para lugares com as minhas irmãs, porque eu não conhecia, não sabia de nada, né? E me recordava muito de um trecho da Palavra de Deus que eu lia todas as noites como uma oração ao Senhor, que era Mateus 7,7, que era um trecho da Palavra de Deus que meu pai lia sempre em casa. Isso ficou muito marcado na minha cabeça. Então, eu comecei a buscar mais de Deus, buscar mais a palavra, comecei a orar mais em casa e pedindo a Deus que Ele tivesse esse encontro comigo. Mas eu fui acometida de nascença, eu já tenho problemas respiratórios e problemas cardíacos hereditários, mas até então eu não tinha sido diagnosticada, mas eu tinha muito cansaço, eu cansava muito, mas era controlado com medicações e também tinha crises epiléticas, convulsões, desde criança, mas também era controlado com medicações. E eu vivia uma vida normal, como todo mundo. Mas quando eu passei para a vida madura, já uma vida adulta, eu tive vários problemas. Várias crises respiratórias. Então, foi surgindo uma crise atrás da outra. E eu tinha muitas dores na coluna, apareci com muitas dores na coluna. E isso fez com que eu fosse fazer um tratamento, de saúde. E foi descoberto que eu tinha 2 hérnias de disco, 3 bicos de papagaio e um desvio na coluna muito sério, chamado escoliose. E esse problema de coluna me levou a ter inúmeras dores. Então eu tinha dores insuportáveis. Comecei a usar um aparelho, que é um ferro que pega daqui até o meio da cintura, e eu usava esse aparelho, não poderia tirar, dormia em cama de cimento, sem nada, né? Porque não poderia ter nada fofo para declinar a coluna. E nessa época eu já trabalhava, então era algo que era muito doloroso para mim levantar e poder fazer todas as atividades que eu tinha que fazer durante o dia, porque eu não aguentava as dores. E isso essas dores surgiram maiores, vieram a se agravar depois que eu tive meu primeiro filho. E assim, como eu não sabia, que eu tinha, que a gestação, o peso da barriga, tudo ia
agravar os meus problemas, né, de coluna. Eu não imaginava. Então, assim, quando eu estava grávida, eu comecei a ter essas crises muito fortes. E quando eu tive meu bebê, que eu tive ele normal, graças a Deus, hoje um servo do Senhor também, meus filhos, graças a Deus, um com 25 e outro com 23, graças a Deus, todos os dois servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, e eu sou muito grata a Deus por ter tido os meus filhos, mesmo com essas impossibilidades. Na época eu não imaginava que tudo era um propósito de Deus. Deus tinha tudo isso reservado na minha vida. E para que eu me achegasse a Deus, eu tive esse problema de coluna muito sério. E um dia, no meu trabalho, eu trabalhava no primeiro andar, numa escola de informática, eu saí de casa com aquele desejo no coração de tirar a minha vida. Porque eu não suportava mais as dores e eu não queria passar mais por mais dificuldades e levar a minha família a passar mais sofrimentos do que já tinha passado com a perca do meu pai. E eu achava que se eu não tivesse ali, coisa que o inimigo coloca na cabeça da gente, se eu não tivesse ali, eu ia ficar boa das dores. Se eu morresse, eu ia ficar boa das dores, eu não iria mais sofrer com aquilo e tudo seria mais simples de se resolver. Para mim, na minha concepção, naquele tempo, eu pensava assim. Eu saí um dia de casa para trabalhar e quando cheguei no meu trabalho, eu declinada assim na janela, olhando lá para baixo, e eu meio que analisando como era que eu ia fazer, o que era que eu tinha que fazer. E na realidade era o inimigo trabalhando, para tirar a minha vida. Mas naquele momento o Senhor encheu o meu coração quando eu estava naquela janela. E eu fiz uma oração muito sincera para Deus. E eu disse a Ele: Jesus, se o Senhor deseja que eu te sirva, eu quero tanto te servir, eu quero tanto te conhecer, Senhor. Eu quero tanto experimentar o extraordinário do Senhor, tudo que o Senhor passou com os discípulos, tudo que o Senhor ensinou os discípulos, eu também quero aprender. Mas o Senhor sabe que eu não aguento mais de dor, eu não tenho mais como suportar essas dores. E eu te peço, Senhor, se for possível, se o Senhor assim desejar, tira essa dor, faz alguma coisa por mim hoje, porque o Senhor sabe que de hoje aqui eu não vou sair. E naquele exato momento, Deus se revelou para mim. Então eu estava na escola e cheio de alunos, na escola de informática. Eu entrei na sala da secretaria, onde os alunos tinham uma sala de espera à parte, que era onde eu estava, e tinha uma TV para os alunos assistirem, mas a TV estava quebrada. E um dos alunos ligou a TV. E quando eu ouvi que o aluno tinha ligado a TV, eu me encaminhei até a sala e fui dizer que a TV não estava funcionando, estava quebrada. Então, a TV pareceu assim, chiando, e no momento em que eu botei a mão na TV para desligar a televisão, um homem apareceu. Um canal abriu, limpo. Um canal abriu, aí todo mundo na sala, porque ia assistir alguma coisa, Só que na realidade era um pastor da Igreja Universal. Naquela época eu acho que já tinha programas da Igreja Universal, eu nunca tinha assistido, mas naquele momento o pastor
programação e disse: você aí que está assistindo esse programa, eu estou falando com você. E aquilo eu senti no meu coração que era Deus falando comigo. Eu estou falando com você, você que pretendia tirar a sua vida e que falou com Deus, pedindo a Deus que Ele falasse com você. Eu estou aqui para te dizer que tudo isso que você está sentindo, você crê em Deus? Aí eu respondi: eu creio. Então coloque a sua mão comigo na TV e ore juntamente comigo. E eu fiz igual o homem estava dizendo, e todo mundo que estava ali presenciou, né? Eu orando com o pastor terminou de fazer a oração, aí ele disse: agora se abaixe e se levante, se abaixe e se levante. Eu não fazia esse movimento, eu não ficava de cócoras. Então eu me abaixei, me levantei, me abaixei, me levantei 2 vezes e todo mundo impressionado com aquilo, né? Ele disse: agora tire tudo isso que está em cima de você e todas as medicações que você carrega dentro da bolsa para dor, jogue tudo no lixo. E eu fiz isso. Tirei tudo da bolsa e os alunos começaram a me ajudar a tirar os aparelhos, né, de mim. E eu tirei tudo. Ele disse: agora desça e procure a primeira igreja, entre e aceite Jesus como seu único e verdadeiro Senhor da tua vida. E eu fiz isso. E você nunca mais vai precisar desses aparelhos. E eu tomei para mim com uma fé tão grande naquele momento. Não era aquele homem falando, era Deus falando comigo. E realmente aconteceu. Naquele momento, Deus me curou daquela dor. Naquele momento, Deus me tirou daquela prisão que eu estava passando, né? Eu estava presa naquilo ali, presa naquele mal, presa porque o inimigo sabia que eu ia servir a Deus, né? Ele sabia, então ele queria tirar a minha vida, porque ele sabia que dali para frente não ia ter mais condições para ele, né? Então aquele primeiro momento foi algo que marcou a minha vida e até hoje eu trago comigo, né? Fui para a Igreja Universal, conversei com o pastor e de lá para cá, né, foram só vitórias, lutas, muitas lutas, mas todas vencidas com Jesus. Tenho muita coisa para contar a vocês. Essa foi só um período, né? Foi só uma etapa do meu testemunho, que foi o problema de coluna. Ainda tenho para contar a vocês que eu passei 7 anos com câncer, batalhando, né? Deus, sabe, Deus teve um olhar muito misericordioso para comigo, porque em todo tempo Ele tem se feito presente na minha vida de uma forma extraordinária. Então, eu sou muito grata a Deus e eu quero muito que vocês entendam como servir a Jesus de uma forma simples, de uma forma com uma fidelidade, né? De uma forma que você não vai sentir um fardo, e sim uma leveza, porque tudo que a gente faz para Jesus é tão pouco mediante aquilo que Ele fez por nós, que quando nós conhecemos e quando nós temos um toque de Deus na nossa vida, quando nós recebemos esse toque de Deus na nossa vida,
a gente não pensa mais. Não tem mais como você pensar de uma vida sem Jesus. Uma vida sem colocar tudo nas mãos dele. Então, passa por problemas, por dificuldades, como todo mundo passa. Nós passamos. Eu passo. Mas é muito bom passar com Jesus. Porque todas as dificuldades parecem ser muito leves. Sabe? Parece ser muito simples. Às vezes as pessoas até chegaram já a me dizer que achavam que eu era muito fria com determinados problemas. Na realidade não é isso, é porque a minha confiança em Deus não é uma confiança de estudo, teológica, não. Eu fiz teologia para a glória de Deus, para ter mais conhecimento da palavra, mas não foi a teologia que fez com que a fé, fez com que Deus crescesse cada dia da minha vida. Não. Foi a minha intimidade com o Senhor. E como adquirir essa intimidade? Conversando com Deus. É tão simples. Conversando com Deus, Ele vai te direcionando aquilo que Ele quer que você faça. Então, Ele vai te mostrando, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus que você vai entender. Aos poucos você vai entender, Deus vai colocando caminhos, Deus vai colocando pessoas na sua vida e que você vai crescendo na fé. Tem muitas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende e que muitas vezes o nosso olhar é de que, nossa, isso foi algo muito ruim, mas não é ruim. É necessário que a gente passe por algumas dificuldades na vida para que a gente venha entender a grandiosidade de Deus, soberana sobre tudo que acontece. Porque Deus tem o controle de tudo, não somos nós que temos. Deus tem o controle de tudo. E nada vai nos acontecer, mas é nada, quando ele diz nada, é nada vai nos acontecer sem com que Deus permita. Então, a nossa vida, quando ela passa a ser de Jesus, no momento que nós aceitamos a Cristo, que nós nos batizamos, que nós nascemos de novo, porque é necessário nascer de novo, e muitas pessoas não entendem porque nós nos batizamos, já tendo sido batizado na igreja católica. Por quê? Porque a gente precisa entender por que nós estamos fazendo aquele ato. E quando nós somos crianças, recém-nascidas, a gente não tem o discernimento, a gente não sabe o que quer. É as pessoas que decidem por nós, não é cada um. E como a nossa decisão é pessoal para com Deus, nós temos que ter uma decisão ímpar, uma decisão única. A decisão tem que ser nossa. Nós temos que decidir servir a Cristo, nós temos que decidir ser de Jesus. Então, quando nós fazemos essa decisão para Cristo, eu quero servir ao Senhor, eu quero fazer o que o Senhor deseja para a minha vida, porque eu quero ter uma vida na eternidade com Ele. Então, só existe dois caminhos. E todos os dois caminhos é para a eternidade. Né? Ou a eternidade com Cristo, ou a eternidade sem Ele, com o mal, né? Com o inimigo das nossas almas. E eu sei que as pessoas não querem isso. Por mais que elas estejam no mundo pecando, fazendo, elas não querem morrer e ir para o mal. Elas não querem ir para o inferno. Mas elas também não se deixam ouvir por esta palavra. Né? Elas não se deixam ser administrada por Deus. Elas não conseguem deixar a vida delas na mão do Senhor, porque elas acham que a vida é delas. No entanto, nós passamos aí por uma pandemia
Deus já dando sinais e querendo mostrar ao seu povo que a gente não tem uma vida sem Cristo. Porque no momento em que Ele tira o nosso fôlego de vida, nós não estamos mais aqui presentes. Nós morremos. E não existe uma vida sem Cristo. Então nós precisamos aceitar a Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador da nossa vida, fazer essa confissão diante dos homens para que nós possamos nascer de novo. E isso é muito importante para cada um de nós. E graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de nascer de novo, de poder servir a Ele. Ele me deu essa oportunidade de conhecer a palavra dEle, de entender hoje quais são os caminhos que Ele quer que eu siga. E mesmo muitas vezes a gente tropeçando, caindo, sofrendo injúrias, calúnias, defamações, as pessoas falando algo que não tem nada a ver com a sua vida, que não tem nada a ver com você, as pessoas não te conhecem, mas elas escutam o que as pessoas estão falando no mundo e tomam isso como uma verdade absoluta da tua vida. Mas o importante é o que Deus conhece de você, não é o que as pessoas falam de você. Então, se você tem uma vida correta, íntegra, com Deus, separada para Deus, fazendo aquilo que está na palavra dEle, você não vai ter preocupações com essas calúnias, com essas injúrias, nem vai estar batendo boca com ninguém por conta disso, porque você sabe a quem você pertence, a quem você tem de prestar contas. Você sabe que mais cedo ou mais tarde, todas as coisas que são faladas de você ou que são pregadas abertamente, né, para outras pessoas da sua vida vai ser descoberta, porque você vive uma vida íntegra com Deus e Ele é o nosso justificador. Ele é quem nos justifica. Então nós não precisamos bater boca com ninguém, nós não precisamos disso. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, tenho comigo 3 rapazes, né, novos, na fé, caminhando comigo, né? Eu tenho essa abertura de ter, não são filhos do meu ventre, são filhos nascidos do coração, são filhos que Deus me deu na vida. Então, esses 3 rapazes que hoje vivem uma vida separada para Deus, orando em comunhão com o Senhor, buscando a Deus, buscando conhecer mais de Deus, buscando o extraordinário de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus. Eles também têm os desejos dele, os desejos e as vontades que eles tiveram que abrir mão de muita coisa para viver essa vida do extraordinário de Deus. Eles estão começando, mas estão num tempo muito bom, porque eles são jovens, têm muito para pregar, para falar de Jesus. Hoje nós temos mais como ensinar, temos mais conhecimento para poder passar. Então, como a palavra de Deus nos instrui, as pessoas mais velhas, as pessoas mais idosas, elas estão no momento agora de passar todo o conhecimento que elas receberam ao longo da vida para os seus netos, para os seus filhos, para que eles não venham passar por dificuldades que nós passamos lá atrás, que não é necessário mais ser passado, para que a palavra de Deus cresça e se expanda assim, de uma forma grandiosa. Porque Jesus está voltando, Jesus está às portas e nós precisamos buscar a Deus de uma forma verdadeira, de uma forma íntegra, de coração, orando, jejuando, fazendo a vontade de Deus, sendo
perdoadores, pessoas que perdoam, pessoas que têm esse perdão no coração, que não é porque você me fez um mal que eu vou guardar isso no meu coração a vida inteira. Não, é necessário que o mais rápido possível você perdoe o seu próximo, para que você tenha uma vida saudável. O perdão faz com que nós possamos ter saúde. Saúde na nossa alma, saúde no nosso espírito, saúde na nossa carne. Então, essa foi a primeira etapa, né, do meu testemunho, mais rápido, para que eu possa contar mais detalhadamente também o período que eu passei do câncer, coisas que eu vivi do extraordinário de Deus, mas era necessário que eu contasse esse primeiro passo de como eu conheci Jesus, de como eu me aproximei de Jesus e como Jesus mudou a minha vida, como Jesus mudou tudo para mim. E hoje, por mais difícil que seja as situações, para mim é tão fácil passar, é tão leve passar, porque o Senhor está comigo. E eu quero que o Senhor esteja com você também. E eu sei que em algum lugar essa mensagem vai chegar e vai tocar no teu coração. E você vai entender, Jesus está falando comigo. Eu não sou importante para as pessoas, eu não sou conhecida, eu não sou estrela, nem quero ser. A estrela da minha vida é Jesus. E eu estou aqui só para levar Jesus para a vida de vocês. Então, ao longo dos vídeos, nós vamos falar outros testemunhos e nós vamos ensinar vocês de uma forma simples como chegar a Jesus. Como você aí na sua casa, buscando um pouco mais de Deus, podendo congregar em algum lugar sério, que realmente nós precisamos congregar. Isso faz parte. Nós precisamos congregar em uma igreja. Nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então é necessário que nós estejamos debaixo de uma liderança. Então, hoje eu tenho o meu líder, que é o meu pastor. Hoje eu sou membro, né, da OBPC em Orobó. Eu estou aqui. Quando eu for para outro local, quando Deus me enviar para outro local, como eu sou missionária, então tem vários locais para ir. Então eu vou me deslocar, mas vou sair com a minha carta, com tudo certinho, para ir para outra congregação. Isso não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém. Isso só quer dizer que nós estamos servindo a Jesus, fazendo conforme Ele nos ordenou na palavra dele. Então, que sejamos todos convidados a fazer parte dessa viagem. É uma viagem para dentro da palavra de Deus, de uma forma simples, verdadeira. E nós vamos ter aqui testemunhos, testemunho dos meus filhos de coração, que vão passar por aqui também e vão deixar o seu testemunho sobre como é viver com uma pessoa que vive a vontade de Deus e a palavra de Deus o tempo todo, né? Eu vivo isso. Eu não sei me desvincular a palavra de mim e de não tem como desvincular eu da palavra. Não, nós somos um só. Então eu vivo para a vontade de Deus.
E se essa vontade de Deus não está perfeita e agradável na minha vida, eu sempre peço a Ele que Ele tire, que Ele limpe, que Ele tire tudo aquilo que desagrada a Ele. Então assim eu digo a vocês, vamos fazer essa viagem para que a gente possa tocar profundamente no seu coração, para que você possa conhecer o extraordinário de Deus, para que você possa conhecer o que o Espírito Santo veio fazer, porque o Espírito Santo está no meio de nós. Quando Jesus foi, ele deixou o seu Espírito aqui. E ele deixou aqui para quê? Para que nós pudéssemos fazer obras ainda maiores do que aquelas que ele fez. Então, o Espírito Santo é poder do alto, é poder de Deus. E se você quer ter essa conduta, se você quer ter esse poder do Espírito Santo, se você quer se caminhar assim, então você precisa ter uma vida com Deus, sem pular nenhuma das etapas, olhando e vendo se você está fazendo tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Os 10 mandamentos, que depois foram resumidos em 2, mas que se refere à nossa vida num todo. Então, amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não faz mal ao teu próximo, porque você pensa que está fazendo a você, então se você sentir essa dor, você jamais irá fazer algo errado com alguém do teu lado. Jamais você irá fazer algo que vá denegrir a imagem daquela pessoa se você não quiser para ela o bem. Então não existe você servir a Deus sem fazer primeiramente essa conduta. Amai a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. E amai ao teu próximo como a ti mesmo. Você não faz mal a si, então não faça mal ao seu próximo. Amém? E eu vou ficar por aqui, mas quando for na próxima semana teremos mais um bate-papo com vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Amém?